Olá a todos, meu nome é Jean Kaique Valentim, eu sou zootecnista e atualmente sou aluno de doutorado em zootecnia pela Universidade Federal da Grande Dourados. Trabalho na área de avicultura, sendo orientado do professor Rodrigo Garofalo Garcia. E hoje vou comentar um pouquinho com vocês sobre uma das etapas do meu trabalho de tese de doutorado, que é valores de energia metabolizável e digestibilidade de diferentes fontes lipídicas na dieta de codornas japonesas. Bom, os lipídios, eles são extremamente importantes na nutrição animal. Isso já é de conhecimento de todo mundo. Seja na parte de ruminantes, seja na área de monogástricos, eles são essenciais para diversas funções metabólicas que os animais têm exigência, né, no seu metabolismo. E, porém, na produção de codornas, especificamente, nós temos poucos estudos relacionados a essa utilização. Então, a gente já parte desse pressuposto para uma das justificativas do nosso trabalho. Então, os benefícios dos lipídios, eles são enormes, né? A gente pode citar poucos devido ao nosso tempo, mas os principais são enriquecimento de ácidos graxos, né, que é uma das principais vertentes que a gente tem que desmistificar na área avícola, né, principalmente na produção de ovos, é com relação aos benefícios que o ovo traz para a saúde humana. Então, esse enriquecimento de ácidos graxos, ômega 3 e 6, ele é uma dessas justificativas. Diminuição dos custos da dieta devido à valorização energética. Então, quando a gente insere o lipídio na dieta, a gente pode diminuir a inclusão de outras fontes energéticas, como o milho, que é uma commodity que tem uma grande variação de preço. E nós temos uma das importâncias que a gente busca nas dietas avícolas, suínos, de outros ruminantes, é formular as dietas de forma exata. Então, mesmo a gente inserindo esse lipídio na dieta, é interessante que a gente tenha a noção do quão energético é essa fonte, para a gente conseguir, então, formular a nossa dieta de forma a atender os animais de forma satisfatória e com o menor custo. Então, como eu comentei, inicialmente, a produção de codornas, ela é uma produção que está em alta no mercado avícola, devido a várias características. As principais são alta produtividade, fácil manejo, menor investimento nas instalações, menor quantidade de dejetos. As aves elas têm rápido crescimento, né? Então, cerca de 30 a 35 dias as aves já vão começar a sua postura. E elas têm uma alta postura, né, tendo uma persistência de postura também bem interessante, possuem elevada rusticidade, baixo consumo alimentar, consequentemente, menor quantidade de ração. Então, são várias características que estão fazendo com que essa produção ela tenha um grande boom no nosso país nos últimos anos. Então, é, a nossa pesquisa parte do pressuposto que nós não temos dados atuais de energia, né, dessas fontes lipídicas para a produção de codornas, né? O principal livro que a gente tem que fornece esses valores é a Tabela Brasileira para Aves de Suínos, e neste só temos para o óleo de soja, nós temos esses valores energéticos que possibilitam, então, o fornecimento, o planejamento, né, e realizar, então, essa ração, fazer essas dietas desses animais de forma exata, com exatidão. Então, a nossa pesquisa, um dos nossos objetivos é, então, determinar os valores energéticos e a digestibilidade do óleo de soja,
que é o mais utilizado, né, que é o nosso padrão, óleo de milho, óleo de girassol, óleo de canola e a gordura de aves na alimentação de codornas em fase de produção. Por que a gente escolheu esses óleos? São óleos, né, que têm óleos de alta qualidade, por exemplo, óleo de milho, óleo de girassol, óleo de canola, e óleos que não são, e fontes que não são tão utilizadas, como a gordura de aves, que é uma fonte menos onerosa, mas que também pode ser uma alternativa para o produtor. Então, a nossa pesquisa, ela objetivou avaliar desde a fase de recria, né, a minha tese, desde a fase de recria até a fase de final de produção das aves, né? Então, no nosso trabalho, nesse trabalho que eu vou apresentar para vocês, é só os resultados, né, do metabolismo das aves, né, para a gente conseguir, então, formular com exatidão a nossa dieta. Então, como metodologia, nós utilizamos como base o livro de Sakomura e Rostanho, de 2007, que indica, então, utilizar 10% de cada fonte para avaliar, então, o conteúdo energético de cada uma. Então, utilizamos a ração basal, adicionamos 10% de diferentes fontes lipídicas, como eu comentei para vocês, para verificar quais são esses níveis. O modelo experimental foi um DIC, com 6 tratamentos, ração sem óleo, que é o nosso parâmetro, óleo de soja, óleo de milho, canola, girassol e gordura de aves, com 10 repetições e 7 aves por parcela. O nosso manejo diário era o comumente realizado, limpeza de galpão, coleta e contagem de ovos, aferição de temperatura, para então realizar o experimento de digestibilidade. Então, como que a gente realizou? Através de um marcador, né, que é utilizado, e foi realizada a coleta de 4 dias das fezes dos animais em bandejas adaptadas abaixo das gaiolas dos animais. Então, realizamos essa coleta, as fezes foram armazenadas, né, congeladas, e posteriormente tirada uma alíquota para a realização das análises de energia bruta, proteína e matéria seca. Então, foi realizadas as análises laboratoriais e os valores de energia metabolizável aparente, foram calculados seguindo equações propostas por Matterson em 1965. Já o coeficiente de metabolicidade foi também calculado, né, de acordo com a quantidade de nutriente da ração, a quantidade de nutriente da excreta e essa relação. Os dados posteriormente foram submetidos às premissas estatísticas e ao teste de Tuck ao nível de 5%. Então, como resultado, o que a gente observou? Que os valores energéticos e o coeficiente não foram diferentes entre os tratamentos propostos, eles foram semelhantes, né? Então, não foram, eles tiveram algumas diferenciações, mas não foram significativamente ao teste de Tuck. O que a gente consegue verificar com esses resultados? Que essas diferentes fontes, elas podem ser utilizadas na dieta desses animais por não apresentarem diferenças, mas o que é mais interessante é determinar a quantidade exata da energia metabolizável para que a gente possa, então, calcular de forma precisa as dietas dessas aves. Então, os valores encontrados, eles foram, então, de 9.802, 9.463, 9.680, 9.801, 9.247, respectivamente, para as fontes de soja, milho, canola, girassol e gordura. E o coeficiente também, esse coeficiente de digestibilidade, ele foi semelhante entre todas. Apenas para a fonte de gordura, ele foi menor do que 100%, mas devido às características dessa fonte, por ser
uma fonte de origem animal, então ela tem diferenciações nas suas cadeias, né, são cadeias mais saturadas, fazendo com que, então, tenha uma menor digestão pelos animais, pelas aves, né? Mas, mesmo assim, todas essas, elas obtiveram valores semelhantes estatisticamente. Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, podem estar entrando em contato e tenham todos um ótimo evento.